Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023 que acabou de sair aí do XPLG11, XP Logística, fundo de investimento imobiliário. Então a gente vai ver qual foi a performance dele no mês de setembro e também fazer aquela pequena análise financeira do fundo. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. FIF, Agro e FIINFRA, o principal assunto aqui no canal. Se inscreva então, deixa o seu like, tá? É muito importante pra gente também. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse relatório gerencial para você baixar diretamente aí do site da B3 e também o link do nosso grupo do Telegram para você se inscrever lá, conversar com outros investidores, ficar atento nos vídeos que a gente posta aqui também no canal e também a nossa área de membros está aberta, visite lá e conheça as nossas vantagens. Vamos lá então? XPLG, fundo de logística, fundo que eu tenho em carteira inclusive, gosto muito do fundo, tem aí mais de 3 anos na minha carteira esse fundo. Então, o fundo aqui chegou na menor vacância, tá? Menor vacância desde 2019. Então a gente vai ver isso aqui tudinho aqui no relatório gerencial. E também teve aí um resultado muito abaixo, resultado financeiro muito abaixo do que o distribuído, usou um recurso aí bem alto de caixa, então fique conosco para você entender um pouquinho, tá bom? Bom, é um fundo que investe preponderantemente em imóveis logísticos e industriais, como está aqui, ó, como está na descrição, para quem não conhece, né? Passar aqui rapidinho. Fundo que tem desde junho de 2018, então um fundo aí com mais de 5 anos de mercado. Fundo que com aproximadamente aí 3 bilhões de patrimônio líquido, teve uma redução do patrimônio aí nesse mês de setembro, tá? Por conta aí de uma amortização de um FII, a gente vai ver isso tudo, e também código de negociação na bolsa XPLG11, esse aqui é o CNPJ do fundo, mais de 312 mil cotistas, então uma base bem grande. Então, se você conhece aí quem investe, quer acompanhar conosco aqui, compartilhe esse vídeo com ele, o seu amigo que investe no XPLG, que está iniciando também na bolsa, tá? Através de investimento em fundo de investimento imobiliário. Então, compartilhe aí para a gente acompanhar aqui junto o que a gestão está fazendo no fundo através dos seus relatórios gerenciais e também a saúde financeira do fundo através de seus informes mensais. Então, fundo classificado pela Ambima Logístico, né? Gestão ativa, gerido pela XP, administrado pela Vortex. Taxa de administração paga menor aqui por conta do valor do patrimônio do fundo, né? 0,75% ao ano. Bem grande o fundo aí, então. Tem uma taxa de performance também, que provavelmente está pagando alguma coisa de taxa de performance aí, que o fundo realmente está com uma performance interessante de 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6%. Tá? Como o IPCA está baixo, é bem provável que em algum mês ou outro o fundo esteja pagando na atual situação que ele está hoje. Vamos lá então, fundo aqui que fala sobre os seus proventos, né? Vou jogar isso aqui para cá. Falar aqui sobre os seus proventos distribuídos, anunciou 78 centavos por cota. O fundo acabou também de encerrar aí uma das emissões, aí, a última emissão de cotas, né? Então a gente vai ver aí também a respeito dessa emissão. Acabou de anunciar, né, também no último dia 5, se eu não me engano. O fundo captou aí em torno de 280 milhões de reais. E nesse mês, então, o fundo que anuncia seus proventos sempre no último dia útil de cada mês, né? Então, anunciou no dia 29 de setembro e paga no 10º dia útil. E ele fala aqui sobre a sexta emissão de cotas, né? E quem participou lá da sexta emissão, através do direito de preferência, pegou aqui 0,31 ou 31 centavos de rendimento, tá? Quem participou do direito de sobras e montante não pegou porque a liquidação já foi em outubro, então não pegou ali os rendimentos. O dividendo individualizado do fundo está em 8,3%, ele fechou setembro a 113,40, tá aproximadamente isso aí, 112, né? 113 reais no mercado. Ele vai pagar no dia 16 de outubro, né? Tem um feriado aí no meio de semana que vai dar uma prolongada um pouco mais aí nos pagamentos dos proventos. Bom, aqui ele fala sobre a celebração de alguns contratos, tá? Então ele celebrou aqui no Cislog Galeão, tá? Que é uma vacância, que é a maior vacância aqui do fundo, né? Dos imóveis do fundo. Então ele fechou um contrato lá de mais de 4 mil metros quadrados, prazo de 34 meses de duração. Começou no dia 18 de setembro. E outro que ele fez também, uma alocação bem grande, mais de 15 mil metros quadrados no especulativo Cajamar, começando no dia 13 do 9, só que é um contrato ali de curtíssima duração, né? 4 meses apenas, podendo ser prorrogado.
Então o fundo reduziu a vacância para 2,3%, o menor patamar desde setembro de 2019, tá? Então os fundos de logística aí voando, né? É muito bem cotado aí no mercado os fundos de logística, a maioria aí com vacância muito baixa, né? Ocupação altíssima, né? Então o fundo aí está performando, seguindo a tendência aí de mercado aquecido dos fundos imobiliários de logística. Em relação aos eventos, teve aqui a amortização do fundo GTLG11, amortização antecipada, então teve reflexos negativos no resultado, a gente vai ver um pouquinho mais para baixo, teve um pequeno prejuízo ali, né? Então o fundo utilizou caixa, né? Utilizou caixa aí de acumulado, né? De resultado acumulado para distribuir os 78 centavos por cota, né? Anunciados aqui em cima. Então ele fala aqui sobre algumas situações também. A primeira situação aqui que pode reverter esse prejuízo aqui, né? O caixa obtido com a referida amortização poderá ser investido em cotas de fundos de renda fixa, né? E atrelados a CDI, que vai ter uma remuneração superior ao que o GTLG tinha. Então pode dar uma recuperação aí no médio prazo nesse prejuízo, né? O fundo também pode obter cotas do HGLG11, que foi adquirido na sequência. Então ele pode vender essas cotas, na verdade, que já foram adquiridas com dinheiro da amortização do GTLG11. Então prevê-se também uma valorização da cota e o fundo então recuperar essa diferença através da venda dessas cotas, tá? Saldo também não distribuído de 19 centavos, né, que atualmente está hoje, então dentro do fluxo ali de resultados. E o fundo também pode realizar potencial ganho de 77 centavos, sem considerar o IPCA na correção, né, desde dezembro de 2022, seria exercer a opção de compra do Scala Data Center, fato lá de dezembro de 2022. E também poderá realizar a cessão de créditos decorrente da alienação de fato relevante lá de 4/7/2022 e antecipar e reconhecer o resultado da base de caixa, né? Antecipar esse reconhecimento. Então pode ter várias situações aqui, né? E oportunidades também de mercado que o fundo pode aí reverter. Esse prejuízo foi só uma das situações que a gestão colocou aqui das possibilidades de reverter esse reflexo negativo, tá? Ele também fala aqui da sexta emissão de cotas, né? O fundo então captou quase 280 milhões de reais na sexta emissão de cotas do fundo, encerrada aí agora, né? Dia 5 de outubro, foi a liquidação dia 4, encerrou agora pelo dia 6, né? Ontem dia 6, hoje, né? Dia 6. Então o fundo ali vai ser convertido em cotas lá no dia 1º de novembro, tá? Então só depois do anúncio dos rendimentos referente a outubro que essas cotas serão esses recibos de cotas, né? Recibos de subscrição serão convertidos em cotas. Vamos lá então, acelerando aqui, vamos entrar para o fluxo financeiro. E a gente vê aqui o fundo teve receitas de 28 milhões de reais, né? Receita de locação 26.300, teve aqui receita de caixa aplicado, o fundo está com caixa bem alto aí, né? Sem considerar inclusive os valores captados na subscrição, a gente vai ver isso aqui dentro do informe mensal. Despesas do fundo 4,2 milhões, principal aqui são as despesas de gestão, administração, né? E se tiver aqui taxa de performance, então, e também tem as despesas financeiras, né, os financiamentos dos imóveis. Então o resultado base foi 23 milhões e teve resultado não recorrente aqui negativo, exatamente da amortização do GTLG, né, então teve aqui prejuízos, um deles foi esse. E é não recorrente, né, então vai vir só aí em setembro, então é resultado aí que esporádico. E o fundo teve um resultado então de caixa de 8,3 milhões em setembro, distribuiu 21 milhões, então teve aí uma utilização do caixa, né, principalmente do saldo não distribuído, né, de resultado não distribuído aí desde o início do fundo, né, então vai se acumulando ali, o fundo vai distribuindo gradativamente e essa foi uma oportunidade que ele fez. Mas quando a gente pega aqui 2023, a gente verifica que o fundo distribuiu quase 11 milhões a mais do que o resultado auferido até setembro. Tá? Então a gente vai ficar de olho aí dessa recuperação que o fundo possa ter. Se não recuperar também, o fundo está ali com um caixa bem robusto. Vamos ver então logo lá no informe mensal.
Esse aqui é o informe mensal do fundo, referente a agosto, então está pegando antes da subscrição e antes dessas receitas de setembro serem pagas, tá? Então a gente vai ver aqui a quantidade de cotistas, aqui o ativo do fundo, 3,3 bi, aqui ele ainda estava com patrimônio líquido de 3 bi, antes da amortização antecipada do GTLG, né, que caiu um pouquinho ali, em torno de 7, 8 milhões. O que a gente verifica aqui para baixo são as disponibilidades do fundo, a necessidade de liquidez, então a disponibilidade do fundo e aquilo que está aplicado em renda fixa somam 103 milhões de reais. E lembrando, isso aqui não está considerando os recursos captados na sexta emissão de cotas, porque a liquidação ocorreu em setembro, né? Então, caixa foi de setembro, então não está considerado nesse caixa aqui, nessas disponibilidades do fundo. Então, o fundo de saúde financeira do fundo aqui está excelente, praticamente 4 meses de receita aqui que ele tem acumulado em disponibilidades, né? Então, realmente aqui valores bem interessantes. O fundo está saudável, na minha opinião, financeiramente, tranquilo, né? Tem aí possibilidade tranquila, né? A gente vê aqui o caixa antes dessa distribuição aí acima dos resultados, o caixa estava bem robusto aqui, mais de 100 milhões de reais em caixa. E aqui a gente verifica, né, os valores a receber de aluguel, né, aqui estava acumulado em 14 milhões de reais, outros valores a receber de 6 milhões e meio de reais, totalizando 20 milhões e 600. E aqui a gente vê os passivos, né, então obrigações por securitizações de recebíveis, normalmente ali atreladas aos contratos de locação, né. Aqui tem obrigações de aquisição de imóveis, por quase 13 milhões de reais, a principal dívida do fundo e mais 13,7 milhões de outros valores a pagar. Então essa é a situação econômico-financeira do fundo, né? Então, financeiramente o fundo está, na minha opinião, tranquilo. Vamos seguir então aqui alguns gráficos, né? Esses aqui são os gráficos do resultado financeiro. Então a gente verifica que o prejuízo de 55 centavos de resultados não recorrentes, né, e resultado de cotas de FII, acabou que fez ali o resultado, porque também foi um prejuízo de amortização de FII, então entrou para o resultado dos FIIs, né? Foi negativo em 55 centavos. Mas a gente verifica aqui que o fundo está seguindo aqui uma linha, né, até próxima ali da distribuição em relação aos seus resultados, né? E aí sem comprometer inclusive o seu saldo de caixa, né? Só comprometeu realmente agora porque foi algo não recorrente. O fundo necessitou de fazer essa distribuição de caixa para manter ali uma distribuição linearizada, que é a política de distribuição do fundo. Aqui dentro da liquidez a gente verifica, o fundo agora está muito próximo, na verdade está acima do valor patrimonial, seu valor de mercado. O fundo está com uma média aqui de distribuição. Então mantendo a liquidez aí do fundo, né? 3,7 milhões, 4 milhões é que o fundo tem praticado aqui, né, nesses últimos meses. A gente verifica aqui. E mais para baixo aqui a gente verifica a liquidez no mercado. Então, um fundo que tem uma liquidez muito boa, né? Tem um fundo, é um fundo grande, então é até tranquilo ter uma liquidez dessa. O giro de cotas é até ali a média de mercado, 2,4%, quase 75 milhões de volume negociado em setembro. E mais para baixo a gente verifica a rentabilidade no mês de setembro, né? O fundo então encerrou com um patrimônio de quase 3 bi, teve uma redução, lembrando, né, dessa amortização. E o fundo teve um ganho de capital aí no valor, a variação da cota no mercado foi de 0,76% positivo, né? E mais então a distribuição que foi também em torno de 0,7%, 0,6%, 0,7%, né? Então teve aí uma rentabilidade positiva interessante. Aqui a gente verifica o portfólio, né? Não teve grandes alterações, né? Basicamente aqui nos percentuais do FII, nem sei se mexeu muito aqui no percentual do FII, que não foi um valor tão exorbitante assim em relação ao patrimônio do fundo. Então ele mantém aqui os 90% em imóveis, 6% em aplicações financeiras, que geram resultado também interessante para o fundo, né? Já que a Selic ainda está alta. E 66% dos seus contratos são contratos atípicos, né? Então, contratos que dão uma garantia aí, pelo menos contratual, né? Teórica aí, da recebimento dos valores até o final do contrato. Bom, o fundo aqui tem como principal locatário a Via Varejo, Leroy Merlin, né? Não são valores tão absurdos assim, então não tem uma concentração tão grande. O fundo tem em torno aí de 40 e poucos, a gente vai ver mais para baixo, em torno dos 40 e poucos aí locatários, né?
Uma concentração maior que na Via Varejo, na Leroy Merlin, mas nada absurdo, 13% aí o principal, né, 13% e 12%, claro que soma nos dois dão 25% de receita, mas não é nada absurdo aí, já considerando que são grandes empresas, claro, algumas passando por situações difíceis, igual a Via Varejo, né, acumulando prejuízos aí dentro das suas demonstrações, mas segue aí, né, as lojas abertas necessitando de logística. Deixa eu ver aqui que a correção dos contratos, a maioria é pelo IPCA ainda, né, 75%. E na atualização dos contratos, né, a gente verifica aqui que em outubro 6% serão corrigidos aí pelos índices, né, inflacionários. Bom, mais para baixo aqui a gente verifica o vencimento dos contratos, então aqui tem que aumentar essa quantidade de tempo aqui, né, apenas aí praticamente 1 ano e meio, né? Então tá na hora de mudar esse gráfico aqui, os estagiários aí do XPLG, né, fazer o gráfico aqui um pouco mais longo em relação ao vencimento dos contratos, né? Que a tendência daqui a pouco está 100% vencendo a partir de 2025 e a gente vai estar em 2025 esse gráfico aqui ainda está com esse percentual. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar a evolução da vacância, então como a gente falou, a menor desde setembro de 2019, né? Então é menor em 4 anos. O fundo tem 5 anos, né? É menor em 4 anos aí. Fundo batendo recorde então de ocupação nesses últimos anos. Aqui é a ocupação geográfica, né? Vou pular essa parte. Aqui é o overview do fundo. Então ele tem 17 condomínios logísticos, 148 módulos performados, um empreendimento em construção, quase 1 milhão de metros quadrados, né? São 45 locatários. Inadimplência bem baixa, 0,3%, vacância 2,13% e vacância física, né? E vacância financeira 1,4%. E aqui os imóveis, né? Os imóveis do fundo, então são 17 condomínios logísticos, como a gente já falou, a maioria aqui o fundo tem 100% de participação, né? Um ou outro aqui com participações aí parciais, e esse aqui é o que está em construção, né? A obra do especulativo, que inclusive já está alocando parte dele, né? Mas o fundo tá aí, segue em obra ali, algumas obras ainda, encerrando aí definitivamente o fundo. Aqui é o detalhamento do imóvel, né? E aqui é o detalhamento dos contratos de locação. Então, agora as vacâncias estão ali no Syslog Rio ainda, né? Syslog Rio, Syslog Galeão zerou, né? Como a gente verifica que ele zerou a vacância, está no Syslog Rio, por 0,8%, e também o SBP, vacância no SBP 0,8% também. O especulativo aqui está falando aqui vacância, mas 0%, então bem baixa, né? E a outra vacância está no Cone Multimodal, lá de Pernambuco, né? 0,6%. E aqueles que têm imóveis que são monoinquilinos já na região sul, estão todos aí locados tranquilamente. Então, bom, aqui são as perguntas e respostas, alguns fatos relevantes que acontecem. Aqui foi relativo ao anúncio de encerramento, né, como fato relevante não, fato subsequente, né? Sexta emissão de cotas, aqui foi anunciada já em outubro, então encerrou aí, o fundo captou quase 280 milhões de reais. Eu não participei dessa emissão, estavam com preço praticamente preço de mercado, tá? Não participei. A maioria dos participantes teve 7 investidores estrangeiros, que praticamente aí foi a maioria desses valores, né? Cabe que mais a captação de pessoas naturais, né? Foi muito baixo. Bom, aqui é as locações que a gente citou lá em cima, né? Então, nada demais. Vamos pular essas duas aqui. E aqui é a alavancagem que o fundo tem hoje, 343 milhões de reais. Então tem aqui ainda um valor bem alto. Periodicidade de pagamento é tudo mensal, né? Apenas um está em carência aqui, que é esse último. E o fundo segue então aí com bons resultados, na minha opinião, bons resultados. Essa alavancagem que é super saudável, o fundo tem aí em torno de um pouquinho mais de 10% dos seus ativos alavancados, né, securitizados, com algum tipo de dívida, né, de aquisição. Então, praticamente aí saudável financeiramente o fundo. A gente vê que o caixa do fundo está bem elevado, né? Então, com essa captação que o fundo vai fazer agora aí, tendência a crescer mais um pouquinho aí. Então, a gente segue acompanhando o preço de mercado, né? Para qualquer oportunidade aí de preço, pegar algumas cotinhas ali, aumentar a posição, né? Eu sigo investido e olhando e acompanhando aí o preço do XPLG11, ok? Então é isso aí. Se você curtiu do fundo, compartilhe com a gente o percentual da sua carteira. Se você está investindo, se está estudando, compartilhe com a gente aí a respeito do XPLG11, né? A sua opinião.
Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.